Olá, boa tarde a todas e todos aqui. Vamos começar mais um Távola. Boa tarde, Miguel, Arueira. Salve, salve. Adoro as apresentações. Parabéns para o Marcelo Auler, porque é só no dia 12. Dia 12 a gente vai lá pessoalmente na Lapa dar um parabéns para ele. Tudo bem com vocês? As apresentações da Daiane. Triparada dura. Triparada dura. Ternura. Adoro, Daiane. Adoro. Triternura, triternura, parada dura. São os dois. Quando é o triternura, o band leader é o Miguel. Posso ser a vocalista. Parada dura quem é? Regina? Não, é o Arueira? Não, o Arueira não é. Eu sou muito manso. Sobrou para você, Regina. Sobrou para mim, pois é, agora eu vou ter que fazer esse papel. Olha só, gente, a gente sabe que o assunto hoje foi o Anderson Torres depondo lá na CPI, todo mundo falou disso o tempo todo, e a gente sabe também que o tema que a gente vai trazer hoje foi super falado a semana inteira, mas é que a gente não se aguenta para não falar... Eu me aguento, eu acho que o Anderson foi uma besta quadrada. Não, eu digo assim, a gente não aguenta não falar desse assunto. Não é o que eu estou falando, eu me aguento. Está tudo ligado, né, Regina? Está ligado. Está tudo ligado, mas tem uma coisa muito perversa, que é o que a gente assistiu essa semana, que foram essas chacinas, né, em São Paulo. Eu li em algum lugar alguém dizendo assim, é a vitória do fascismo. E li também uma outra entrevista, aliás, ouvi o Fernando Horta falando hoje, junto com a TUS, que nenhum governador de estado controla as polícias militares, que elas estão submetidas, às vezes, ao governador, mas também ao exército. Então, eles meio quando querem obedecer a um lado e não ao outro, Isso eles escolhem, na verdade, acabam escolhendo quem vai viver e quem vai morrer a partir desse braço armado, né? Então, a gente queria falar um pouco sobre isso e também sobre aquela declaração do Romeu Zema, né, governador de Minas, falando com esse viés separatista, falando que quer separar o Sul do Nordeste. Miguel, você quer começar falando do Zema? Eu até falo uma coisa. Antes eu queria falar uma coisa. Fala. Diga. Assim, importante o depoimento do Anderson, mas eu acho que no frigir dos ovos, o depoimento desse moço hoje aí é um negocinho inútil e de nada numa CPMI que não vai dar grande coisa. E, na verdade, os dois fatos significativos são nossa pauta original: Zema e Tarcísio. Eu também acho. São os dois que disputam ferozmente, como são os merdeiros. O legado bolsonarista. Os merdeiros do bolsonarismo. Eles são os merdeiros do bolsonarismo. Eu acho que deixar o Anderson Torres falar é inútil, porque ele vai falar o que ele quer. E, na realidade, tinha uma tropa ali a favor dele, interrogando ele, de todos os senadores favoráveis a ele. E eu acho a Lisiane Gama muito fraquinha para um embate, entendeu? Ela não tem a mesma falta de candura que o a Jandira conseguiu canturar um pouco. A Jandira um pouco, exatamente. A Sâmia é ótima, né? Sâmia também, mas, na verdade, ninguém apertou realmente o Anderson. Não, e esse problema do golpe vai ser resolvido, está sendo tratado pelo STF, traçado pela Justiça e tudo mais. Também acho que é aí que as coisas vão se desenrolar. Exatamente. Então, eu não fico... Tanto é que eu não estou seguindo a novela, gente. Eu sou um noveleiro. Eu também sou uma noveleira de CPI, mas essa também não está me interessando. Eu não estou seguindo, não estou interessado. Aí tem os mesmos atores de sempre, aqueles caras lá... Ruth e Raquel, vocês dois exatamente, seguem sempre. Não aguento mais essas gêmeas, quem matou Odete Lara não, quem matou Odete Reutemann, coitada. Não, na verdade, quem matou 750 mil pessoas... Exatamente. Esse a gente sabe. Sobre o Zema, eu até escrevi para o 247 ontem uma matéria
sobre isso, que é uma característica, inclusive, da direita, da extrema-direita, não só aqui, mas no mundo, essa necessidade de segregar os mais pobres, né? Então, na Itália aconteceu isso, né, desde o Mussolini, desde o início do século passado, que os italianos do Sul são desprezados, chamados de terrone, aquela gente que não vale nada, que é uma gente pobre, e os do Norte que são os a elite, né? Inteligentes, elite e tal. Aqui é o contrário. A Inglaterra construiu um navio gigantesco prisão. Eu acho que isso é um requinte nessa coisa de retirar os pobres do território. Você até simbolicamente você retirou os pobres. Exatamente. Aqui é o contrário. O norte é o povo segregado e o sul é o povo só uma questão geográfica. Se você virar o globo de cabeça para baixo, volta ao normal. Então, essa questão a gente já está acostumado há muito tempo, entendeu? E o Zema pedir isso é de um primarismo, entendeu? É de uma coisa tão absurda, Miguel, tão fascista primário. A gente nunca ouviu uma autoridade brasileira falar um negócio desse. Tudo bem, tem os movimentos fascistas, separatistas, isso ao longo da história, mas um governador... Governador, acho que não, mas eu já ouvi senadores e gente de alto costume. Políticos eu já ouvi, inclusive... Sim, é verdade. Mas governador, acho que eu nunca vi nenhum teve a coragem de falar. Houve uma época, umas décadas atrás, que se falava muito disso, separar São Paulo é um país, o resto do Brasil é outro. Sempre existiu, porque sempre existiu esse pensamento segregador de direita, sempre existiu aqui no Brasil, mais ou menos ele acontece. E qual é o desejo que a elite tem, que a classe média? Ela não quer problema com pobre, entendeu? Ela não quer ter pobre na frente dela, diante da casa dela, ou nada disso. Ela quer morar num lugar em que os pobres não existam, entendeu? Ele chega a construir natural. Os edifícios com pontas nas marquezinhas de rua, nos muros, e os muros inclinados para ninguém conseguir sentar. Para ninguém conseguir Lavam dormir. com água sanitária as frentes dos edifícios para que nenhum pobre consiga se sentar ali. Vocês se lembram quando começaram a colocar grade nos prédios da Zona Sul? Nos prédios. Hoje no Rio de Janeiro inteiro. Grade em praça. Continuam colocando grade em praça. Não, gente, agora arame farpado e ele é verificado. Aqui perto da minha casa, tem uma casa que está em obras, aqui no condomínio, de frente para a rua, para Pacheco Leão. Eles construíram um muro tão alto, que não entra luz na casa. Então, é uma coisa que você começa a se proteger exatamente de tal modo que você acaba se prejudicando. Né? Não há muro suficientemente alto para impedir a desigualdade. Além disso, vamos pensar, um montão de cidades brasileiras está importando um horror que os americanos inventaram, que é tornar ilegal alimentar ou ajudar morador de rua. Isso era uma outra coisa, outra conversa. Mas isso já acontece no Brasil? Já é ilegal? No Brasil, não, mas eu vi gente tentando votar essas leis em cidades. Há pouco tempo atrás, eu li um artigo sobre isso. Alguém tentando trazer uma lei dessas para a cidade. É gente que é contra a cota, é gente que é contra... Mas é o fim da picada, né? A gente precisava tanto da volta do Betinho, hein? Para dizer como quem tem fome tem pressa. É verdade. Né? Agora, a gente precisa também que a justiça comece a considerar isso crime contra a humanidade e vá multar essas pessoas, porque acho que aí a pena não é reclusão, é trabalho comunitário. O problema é que o Zema disse não é crime, né? Ele na realidade... Não, talvez seja. Pode ser que se descubra uma maneira, entendeu, de incriminá-lo por causa disso, porque ele está... Já disseram que é inconstitucional, ele está... Acho que você não viu, tem um artigo hoje sobre isso, de um advogado comentando. Existe modos e modos, mas eu acho que o Zema precisa levar uma surra da história, ele precisa perder o mandato, ele precisa não ser eleito mais, ele precisa ser derrotado politicamente, entendeu? Porque para a gente não cair nesse vício também de que tudo a justiça pode resolver, isso é perigoso, porque às vezes não resolve. Miguel, porque no momento, assim, não há como a gente educar-se a não ser pelo exemplo. E o exemplo vai ser a pena da lei caindo em cima dessas pessoas. Tem tanta gente para ser punida, né? Muita gente para ser punida, porque, inclusive, no caso dele, um advogado levantou a tese de que isso é um crime contra o Pacto Federativo. Ele, como governador, ele assina implicitamente esse pacto e tem que obedecê-lo. É verdade. Tem regras. Há mesmo uma coisa aí. Que são constitucionais que não dá para você fugir, entendeu?
Porque a correlação de forças ainda é difícil. Ainda é difícil. Achei interessante esse comentário aqui do Márcio, que diz: não sejamos incrédulos. O verdadeiro papel da CPMI são as quebras de sigilos fiscal, telemático e outros, mais que a CPI tem autoridade em quebrá-los. A CPI tem essa autoridade. Só querer, né? O Flávio Dino mandou para a CPMI agora já todas as vieram imagens. à tona. Tem esse lado, com certeza, Márcio. Você lembra da outra novela? Vocês lembram da pandemia? Aquela a gente assistiu integralmente. Mas ela em si não terminou com nada concreto. Mas ela pegou e montou, encheu gavetas, caminhões e baús de provas. Agora é função da Polícia Federal e até, em alguns casos, deve estar usando material ali. Talvez leve um pouco mais de tempo. As coisas são correlatas. Mas vai acontecer. Não vai ter outro jeito. Por isso, além disso, ainda gente, é a justiça. Não é só as provas, não. A CPMI da pandemia, da Covid, ela mostrou para o Brasil inteiro, acho que foi muito acompanhada aquela CPMI, mostrou o absurdo daquelas negociações, daquelas vacinas. O Brasil inteiro, Regina. Não. Mas pensa bem, né? Mostrou para muita gente, Aroeira, mostrou para muita gente. Claro que tem gente que nem liga a televisão, não vê nem TV Globo. Mas eu acho que muita gente acompanhou aquilo, horrorizado. Horrorizado. Nós tem tanto crime nas costas, crime nas costas que até chegar a questão da... Mas não deixou de ser uma coisa positiva também. Não, gente, eu concordo com tudo isso. Mas queria lembrar uma coisa. O processo que nos conduziu aonde a gente está, ele, inclusive, é tão moderno, essa coisa da guerra híbrida, que a gente sabe que não adianta esfregar a verdade com centenas de quilos e toneladas de provas para as pessoas, e elas não vão acreditar. Elas não querem. Elas não querem acreditar e decidiram que não tem jeito. Porque isso é 40% do Brasil. Mas você acha que tem jeito? Qual é o jeito? Não sei se chega a ser 40%, mas... Não, eu brinquei. Você acha que não é 40%? Não. Mas no mundo como um todo, não é à toa que a extrema-direita está faturando lugares... Está avançando. Pelo menos chegando muito perto. Eu vou dizer o seguinte, a médio prazo é 30%, 40% no mínimo, e com poder de mobilização monumental. E eles não querem acreditar em outra coisa que não aquilo. O problema é o seguinte, para isso vai ter que ser a lei. Lei e educação de base, igual outro dia eu li um artigo sobre, acho que ontem, sobre a Finlândia ou qualquer lugar em que o combate à fake news começa lá no jardim da infância. O Estado resolveu interferir nisso. Combate à fake news e combate ao fascismo. Exato. Obrigada, e mais o fato de muitas dessas atitudes desses caras são crimes, são infrações. E aí a lei é didática. Se um Zema perde o mandato porque ele infringiu uma lei sobre o Pacto Federativo, eu acho que isso talvez ensine o próximo governador a guardar besteira para ele, em vez de falar. Você falou uma palavra certa, besteira. Tem muita gente considerando besteira e não levando a sério, entendeu? Então é o seguinte, alguém entrou com um processo contra ele? Alguém já denunciou? O advogado levantou a tese. Judicialmente? O advogado aí levantou a tese. Mas acho que ainda não. E cadê o Randolph? É agora que o Randolph tem que agir. Pois é você, Randolph. O Randolph casou, deve estar em lua de mel. Não, mas agora é o Randolph. Ele que é bom nisso. Tem outros também, né? Aí você é obrigado a ouvir, eu estava vendo um pedaço da CPMI aqui, você é obrigado a ouvir o Magno Malta falar. Uau. Gente, é inacreditável o nível, a cara de constrangimento das pessoas, da Lisiane Gama e do presidente da CPMI, a cara de constrangimento até do próprio Anderson Torres. O problema, gente, é que nós achamos isso um circo e o pessoal deles acha que aquilo é uma arena de gladiador, que os gladiadores deles têm sido bravos. Você sabe o que ele disse? Ele disse que a mãe dele não ora, não, a mãe dele conversa com Deus. Isso na CPMI. Bom, o protestantismo começa com essa ideia de que você não precisa do padre, você pode conversar direto. Mas olha só, o Jean Willis escreveu um artigo fantástico sobre coragem, está no 247, onde ele fala, esses caras têm a coragem impressionante de dizer essas asneiras, essa estupidez, com a cara mais lavada do mundo, e o Jean Willis mostra o seguinte, coragem, como a Susan Sontag falava, não é uma qualidade intrinsecamente boa em si, o cara precisa ter coragem para entrar numa escola atirando em criança. Mas é a coragem do mal. É isso que o Jean Willis
conta no artigo. Esses caras, o que eu acho que a gente tem que entender é que eles são peitudos, corajosos, eles enfrentam, dão a cara a tapa, como mamãe falei, porque esses loucos acreditam nessa Nessas asneiras. não sei definir. Então, nosso problema é grave e precisa da ajuda da lei para pegar o que é crime, já exemplificar, tirar da frente para servir de exemplo educativo, e alguma coisa precisa ser feita na linha do que o Moraes fala. As redes precisam ser domadas, porque se a gente não fizer isso... E eles querem minimizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, esses senadores todos da oposição hoje, e ficam levantando hipótese que houve contra o Temer também, houve uma tentativa de golpe, é uma loucura, e minimizando o que aconteceu, entendeu? Eles não têm como se posicionar a favor do que houve, mas eles minimizam. Eles tentam culpar a gente. E bota a culpa no governo, que aquele senador bonitinho, de barba, que encheu o saco do... Bonitinho porque ele não é um horror, que encheu o saco da CPI, da Covid, dizendo isso, que ninguém tinha armas. Que história é essa? Quem é que saiu ganhando com essa história? Ele está querendo inverter o jogo, exatamente. Ele está querendo. Chamou de bonitinho? Quem saiu ganhando, não, ele tem que perguntar quem saiu perdendo. Você chamou de bonitinho? Você chamou de bonitinho porque você tinha visto o Magno Malta logo antes. Exatamente. Na comparação, Marcos Rogério, ele é todo ajeitadinho, ele é todo mauricinho, ele é quase metrosexual, entendeu? O Marcos Rogério. Metrofascista. Metrofascista. E ele estava dizendo isso, quem saiu ganhando, eles querem inverter o jogo, porque é muita cara de pau você sair defendendo uma tentativa de golpe como aquela, entendeu? Então eles minimizam, essa é a tática. Né? Tentaram culpar a gente, mas isso é mais difícil de colar. Isso é mais difícil de colar. E ninguém, na realidade, ninguém está... O Flávio Dino disse, gente, não há como mudar os fatos. Os fatos estão aí, não tem como mudar. Não, mas quando você pega um desses caras e ele começa a reescrever a história, mente descaradamente, queima os livros que davam os fatos e aquele passa a ser o fato. O problema deles... E para isso eles têm que mandar imprimir os livros, né? Porque veja só, voltamos ao tema. O Dino disse, nós estamos falando, mas, na verdade, eles não acreditam no fato. Eles não acreditam no fato. O Dino eles não acreditam. Está dizendo isso ele disse para a gente. Quando eu digo a gente, é a parte civilizada que não votou nesse estrupício, que não tentou elegê-lo de novo. E, tirando aquele que está só enganado, a gente é uma massa gigantesca de gente que não quer. Se ela vira verdade, ela atravessa a rua para não passar na mesma calçada. Eles não querem. Claro. É mais Eles difícil, não querem né? começar a passar as charges? Vamos lá, por falar Podemos. Falar em verdade, as nossas visões particulares da verdade, né, Miguel? As nossas verdades absolutas. Não tão absolutas, não. Não, mas é uma dificuldade. Quer dizer, é uma coisa fascinante, porque eu fiquei completamente obcecado. Num dos grupos que a gente faz parte, teve uma discussão hoje sobre o papel da charge, se a charge deve continuar existindo ou não. Quer dizer, no extremo é isso. A charge não acaba trazendo a ideia do idiota para algum lugar? Eu discordo disso, mas assim, houve essa discussão hoje. Eu não sei, eu acho mas é uma discussão, qual é a finalidade dessa discussão? Eu realmente não sei. A gente parar de falar do Zema e do Tarcísio. Essa era a ideia. Porque isso, não só deles, mas de todos esse tipo de pessoa, né? Porque isso eu acho que aí dá moral para eles. Isso que eles estavam dizendo. A gente deixa de cumprir o nosso papel. Concordo, e eu acho que o papel, desde milênios atrás, da charge e do humor, é justamente ridicularizar, porque essa notícia, esses caras, eles vão estar na mídia, não adianta. Então, alguém tem que fazer uma caricatura, uma charge para... Exatamente. A gente não pode esquecer que o nosso trabalho é um trabalho crítico, não é um trabalho de defender bandeiras. Sejamos realistas. Não dá para criticar sem criticar o ato, ideia, pensamento ou discurso. Você precisa se referenciar a ele. Não tem outro jeito. Senão, os caras vão passar na estrada e vão me ver batendo na cara do Zema. Por que está batendo naquele moço, coitado? E tem uma coisa que a gente... Por que eu estou batendo no Zema?
Você tem que Tem explicar. uma coisa que a gente não pode esquecer também, que é lembrar para que não aconteça de novo, entendeu? Bom, Então, nosso papel é um pouco esse também. e A gente mesmo está... que haja, gente, a difusão do discurso horroroso, o discurso do pavor, o discurso fascista, ela se dá de formas 1 bilhão de vezes mais eficientes do que numa charge crítica que a gente vinha fazer. Claro. Claro. Então, acho que Eu acho nosso que a gente... papel é esse mesmo, continuar a fazer o que a gente faz. Exatamente. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer, que esse é um papel... Por exemplo, mostrar o Mamãe Falei, Mamãe Apanhei, virou Mamãe Mamãe Apanhei, Apanhei é ótimo. é fundamental, porque é uma coisa quase que educativa, entendeu? Você está mostrando às pessoas um fato que a gente não pode esquecer, entendeu? Porque se a gente abandona eles nas redes deles, mantém eles vivos, entendeu? Então, o nosso papel é combater. Não há o que a gente possa falar nas redes deles, muita gente tentou e experimentou. O que acontece no máximo é que um ou outro desanima, mas 99% do público dos caras continua fidelíssimo. Claro. A única razão para Verdade é por entrar outro nas lado. redes é para saber o que eles estão pensando, o que estão falando. A quedinha dos juros. Mas deixa, antes da gente Pensou, Miguel, continuar, olha, tropicar aí, cair lá embaixo? Paf, Pois é, esse que é o problema, entendeu? É uma escada estranha, o degrau é pequeno. Mas olha uma só, coisa- tem uma discussão aqui no nosso chat, a Ana Pet botou, tem uma tia de Niterói que diz ter provas que Lula mandou quebrar Certo. tudo no dia 8 de janeiro. Aí o pessoal está aqui reagindo, ó, coitada da sua tia. Sim, Não, aqui, ó. É engraçado terceiro, porque eles tia acreditam fascista. numas teorias tudo tão isso é verdade. absurdas. Né? O Lula, em vez de festejar a vitória e trabalhar no novo governo, ele vai coordenar, segundo a cabeça deles, pensando com a cabeça deles, um golpe, porque ele é valorizar demais a força deles, né? Realmente. Está todo mundo falando da tia da... Claro. O problema da tia da Ana é o seguinte, é que nós todos temos, as nossas famílias, proximidades, gente do lado da gente. Normal, você está conversando com ela, de repente ela diz uma coisa dessa, você leva um susto, cai da cadeira dentro de um restaurante, é um negócio... Não acredito que eu ouvi isso, mas ouviu. É E a verdade. pessoa volta ao normal e continua comendo, falando, mostrando foto do gato, do cachorro, do filho, do neto. É verdade, é muito difícil. Isso aí é um processo moderno que eu não me atrevo a dizer que eu entendo, mas assim, a gente começa a ter uma noção de como isso borbulha agora, e talvez a gente comece a ter uma noção melhor de como combater. A gente sabe o óbvio, controle de rede, educação de base, diminuição da desigualdade deve melhorar isso, é o que a gente acredita. Mas você sabe que deve ter coisa mais profunda, mais psicanalítica, apesar da bióloga que chutou a psicanálise aí nesses dias? Deve ter. O alvo da direita, né? Cabeça prêmio. Triângulo deduroso. Quanta dedurada, né? Assim, que coisa impressionante. O Bolsonaro também falou da Zambelli esses dias aí. Cadê a Zambelli e o coisa? Andaram hacker? também. Não, estão respondendo processo. Um está preso. Não está preso. A outra adiou o depoimento, mas tem que a gente ficou com esse mau hábito também, de que quando a gente não os vê na rede todos os dias, a gente fica preocupado, entendeu? Tem muita coisa, tem muita gente para aparecer na rede, tem muita gente. Tem, exatamente. Tem notícia demais empilhando. Exatamente. Há acúmulo de notícia na rede. Maior fuzuê lá fora. Maior fuzuê lá fora. Esse julgamento aí foi interrompido. Né? Eu não sei por quê. Estava 4-0. Por que foi interrompido? Estava 4-0. Por que foi interrompido? Alguém pediu licença para enrolar ou coisa parecida. Pois é, só pode ser. Vou sentar em cima do processo aqui e fumar a respeito. O Zanin deve estar provando, sei lá também. Não, Zanin. Acho que quem pediu, se alguém pediu visto, você sabe quais foram os dois, né? Mas o Zanin parece que dizem as más línguas que ele vai votar contra, mas não sei. Pode ser, até porque a bancada evangélica chutou o balde, chiou o balde, não gostou nada de nada em volta em relação à maconha, não gostou nem de um papo se não me engano, foi a Anvisa que soltou alguma coisa sobre... Eles já chutaram o pau da barraca, então eu acho que tem um lobby forte que vai tentar agir nisso aí. Vamos ver se vai conseguir virar, porque daqui a 2 votos vence, né? Já vence, Roda.
Bom, Aí o nosso querido fascista da hora. Gente, são os dois, né? Os são os dois herdeiros. fascistas da hora, vamos dizer assim. A cara do Tarcísio, realmente. Eles carregam a tocha, né? A tocha não apagou ainda não. O facho, né? Você sabe que é o facho, né? Que chama o facho. O facho não é o facho de luz, mas é o facho. É o monte de gravetos, né? Aquele negócio. Exatamente, mas que era para acender a chama, né? Para acender a fogueira. É o facho. Sossega o facho aí. A sua avó não falava isso? Sossega o facho? O facho, o enfaixado, o feixe. Na verdade, é a mesma palavra, só que chutada para Na realidade, é o facho que enrola os gravetos que acende, mas a finalidade do enrolar os gravetos é você acender para fazer. É o combustível mesmo, ele que vai queimar. Enfim. Aqui os nossos amigos sumidos das redes. E o Mauro Cid. E aproveita e troca minha placa-mãe, né? Exatamente, troca minha placa-mãe é bom. E o Mauro Cid, que agora está comprovado que ele tentou vender, eu fiz até uma charge para amanhã. Que ele vendeu nos Estados Unidos, tentou vender, não. O que eu soube agora, que está aqui no 247, é que ele vendeu joias e relógios nos Estados Unidos. Eu falei asneira nessa charge aí, só para lembrar que, na verdade, eles têm consciência do que estão fazendo. Ele sabe que é uma asneira, mas ele ainda acha que o mundo está funcionando dessa maneira. A asneira atrai atenção, e é o que importa, atrair atenção. Na verdade, ele pode ter atraído atenção, mas eu acho que as chances dele diminuíram com essa fala. Inclusive, eu também acho. Ele já não tinha muita chance. Então, acho que ele apostou errado, apostou no cavalo errado, no jumento errado, digamos assim. Eu acho que o Zema é aquele cara que se acha sem ter comprovação nenhuma disso, entendeu? Porque ele se acha em Minas Gerais. Ele foi eleito em Minas Gerais. Você descreveu eles todos. Exatamente. Tirando o Bolsonaro, que se achava e tinha. Se ele se acha um merda, ele tem razão. Exatamente. Está aí o relógio. O Carlos Vicente está dizendo assim: o Brasil já teve tias melhores. Por exemplo, tias melhores virão, você pode responder. Tia Zulmira. Aquelas que queriam que suas sobrinhas fossem Miss a todo custo. É verdade. Aí mais inofensivo, né? A chegada. Essa charge tem uma pequena sutileza que é assim: nosso tapete jamais será vermelho. É verdade. Essas pessoas não são bem recebidas em lugar nenhum civilizado. Não tem jeito. Eu gosto da cara da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia tem uma cara, realmente adoro a cara dela. Isso Agora, o passinho do Zanin também é muito bonitinho. Ele caminhando, pezinho levantado assim. É pezinho de desenho animado, né, Aroila? Sim. Cartunesco, né? Aí o Benito eu até te sugeri o título. Muito Benito, hein, Zema? Muito Benito, hein, Zema? É verdade. Muito Benito, hein, Zema? Bonito, hein, Zema? Benito, hein, Zema? Que Benito, Zema. Exatamente. Essa é uma brincadeira infantil que não dava... E foi, né? Que coisa infantil, todo esse encontro. Que coisa... o pessoal fala, fascista da quinta série, a turma de trás, da última figura, bolando planos para tomar o poder. Isso. Eu acho que a Carla Zambelli... Quem falou? A Regina falou aí. Eu estava procurando o autor dessa ideia. Alguém falou isso. Foi a Sara, não? Foi a Andréia. Que era os fascistas do fundo da sala. Os fascistas da... Não, a Luiziane que fala assim, a quinta série hoje está terrível. Ela repetiu várias vezes. A quinta série, os fascistas da quinta série, lá no fundo da sala, tramando. Eu achei a Carla Zambelli, eu acho a Carla Zambelli, na realidade. Essa Carla Zambelli, eu acho que ela não tem a menor importância mais, realmente. Ela teve alguma importância numa época, não teve. Colega já conseguiu. Mas o fato que ela ajudou a criar tem importância, pode ser comprometedor para o Bolsonaro e tudo mais, sem ela querer. Porque ela, como ação nociva, ela não tem essa capacidade mais. Ela não consegue. Ela só consegue quando é reversão da expectativa dela. Se ela tivesse planejado, ela não tinha conseguido. Exatamente. É o que eu acho. É o que eu acho dela.
ela é tão incompetente que não tem essa capacidade. Você viu que o ela Bolsonaro não tem, falou? ela não é mais importante porque ela foi abandonada também, né? Abandonado. Você viu que o Bolsonaro falou sobre isso, inclusive, falou numa entrevista sobre ela, que ele aprendeu no Exército, lá no Rio de Janeiro, que se você saca, tem que atirar. Olha bem o comentário dele sobre o episódio. E depois disso, e ela já me ligou... Usando para falar dela, né? Usando para falar dela. E se ela me liga, eu não atendo, eu não quero nada com ela. É. Largada mesmo, na beirada do caminho, desovada, assim, abre a porta do carro e joga. Pô. Exatamente. E vai continuar acreditando nele, porque são cegos, né? Essa eu acho que ela talvez não, hein? Não sei. Essa foi a de hoje. Sim, eu sou a ditadura da meritocracia, da branquitude, exatamente, do macho de meia-idade, dos bem-nascidos, da gente de bem, do empreendedor. Da cultura europeia, digamos assim, que não tem nada de... Empreendedor. E o povo de lá não gostou, não. O povo do Paraná está reclamando muito, o povo esclarecido. E hoje um rapaz gravando enquanto andava, sou carioca, sou do Rio de Janeiro, mas esculachando o Zema. Esculachando o Zema. E citando aquele monte de ídolos dele lá do Nordeste. A Marina fez um negócio fantástico. As chuvas do Sudeste vêm daqui, do Norte, passando pelo Nordeste. Até o clima de vocês depende da gente. Mas achei lindo. Vocês acham que essa declaração dele dá voto para ele ou tira voto dele? Eu acho que tira. Eu acho que ele não tem mais essa pretensão de voto. O Zema, eu acho que o Zema não é nada. Você acha? Eu acho que talvez tire voto do Tarcísio, mas não tira voto da sociedade brasileira. Não tira isso aí. Não. Só quem já pensa essa estupidez, e não é muita gente, é que vai... Talvez ele queira, assim, ele consiga com isso tirar alguns votos do Tarcísio. No máximo. Vamos ver quem é mais perverso de nós aqui. Vamos ver quem é mais fascista. E como diz o Tarcísio, mas eu faço chacina. Então ele está saindo na frente. Embora o Zema possa lembrar que a Polícia Mineira é o nome de polícia que existe. É verdade. Aquela sua charge é perfeita, é uma crônica perfeita da realidade. Zema e Tarcísio disputam os votos do final Bolsonaro. A briga é quem se assemelha mais ao mito. Agora ele veio com esse papo, que é sobre essa charge, que vai perdoar as multas de quem não usou máscara, geral, lá em São Paulo, que aí o Bolsonaro fica livre de várias delas, porque essas ele cometeu lá. Aí eu fiz uma brincadeirinha com a ideia de máscara, só isso, para lembrar. Aquele negócio, né, Miguel? Vamos desenhar para deixar tudo bem transparente. A nossa parte a gente fez, né, Aroeira? Bem explicadinho. Bem explicadinho, exatamente. Enfim, acabou. Acabamos. As charges hoje foram ótimas. Esses caras... Gostei muito também da sequência de hoje. Estava bem encaixada. A sequência estava bem encaixadinha, é verdade. Agradecer aqui o Felipe. O Felipe, nosso operador. Trabalho do Felipe, que faz o nosso cineminha. Agora, a gente fica falando do Zema, do Tarcísio, eles realmente... O Zema, então, parece um bobalhão, né? Um ridículo. E eu estava assistindo aqui com o link um filme sobre o qual eu vou falar provavelmente na sexta-feira, nas dicas, sobre As Três Vidas de Frida, que é uma mulher que já morreu, ela é judia alemã, ela veio para o Brasil, mas só para contar uma parte, que são as três vidas, porque a parte que ela estava na Alemanha e fugiu, depois a parte que ela viajou e depois a parte dela no Brasil. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, ela dizia que eles perceberam, né, sendo judeus, que tinham que ir embora. Ela dizia assim, todo mundo achava o Hitler um ridículo, todo mundo achava que ele não ia durar nada, que era um bobalhão. E a gente pensava assim também do Bolsonaro, né? Mesma coisa. Não vai ser eleito, não é possível. Quer dizer, o Brasil pensante achava isso mesmo. A gente precisa ter cuidado com esses Zemas e Tarcísios da vida, né?
Porque Mas se onde é que esses eles caras... estavam, né, antes? Né? Mas se eles conseguem morder o lugar, eles escalam. A gente falou disso. Eles têm coragem. Esses caras têm peito, são determinados, são focados. Se é uma coisa que a gente não pode fazer é subestimar a capacidade deles de subir aos trancos e barrancos e depois que chegar lá em cima, nos liquidar. Já tentaram fazer isso várias vezes, chegaram perto muitas e muitas vezes na história da humanidade. Então, você tem toda a razão, gente. Muito olho vivo com o ridículo, que se ele agarrar um lugar perigoso, ele nos ferra. Nos ferra. Eu tenho humanidade. Eu tenho uma história bastante simbólica sobre esse tipo de coisa que a gente está vivendo hoje. É um grande amigo meu que morreu até há pouco tempo, e ele, conversando com ele uma vez, antes do Bolsonaro entrar ali naquela fase, ele dizia para mim, não, mas se pensar assim é ser de direita, eu sou de direita. Eu falei, fulano, não diga isso nunca. Não diga nunca que você é de direita, porque você não é de direita. Você não pode dizer isso com essa tranquilidade. Isso é uma ofensa. Aí ele ficou olhando para mim assim, e você vê a facilidade com que as pessoas hoje dizem eu sou de direita, como se ser de direita é um passo para você ser de extrema-direita, entendeu? Porque é difícil você acreditar que essas pessoas vão trabalhar para a população, vão trabalhar. Você acredita que um nome ruim. Você acredita que o neto do presidente do Banco Central lá tem algum pensamento na cabeça dele como presidente do Banco Central na população brasileira? Não, claro que não. Claro que não. Ele está interessado no mercado. Quer dizer, não, então, mas é isso que a gente fala aqui sempre. Essas pessoas, elas estão... É uma coisa tão explícita hoje em dia que não estão pensando no país. Cada um, e você vê o Centrão, é tudo meio que a mesma coisa. Sim, cada um... porque é isso mesmo. E você dizia uma coisa antigamente que era uma coisa dos professores de história. Por que os professores de história são todos diz que eles são professores de história? Conhece história. Mas, na verdade, assim, esses caras, não é que eles nos odeiem e queiram ativamente acabar com a gente. Isso não ocupa. Eles não vão ficar pensando em pobre nem para odiar. Eles só pensam neles próprios. E o que aparecer no caminho, eles passam por cima, arrancam da frente, destroem. Não é problema deles. Não, o país mais não ainda, é problema deles. Não é problema deles. Nada disso é problema deles. Assim, eu me basto. Com o que eu tenho, eu não preciso de país, república, presidente, democracia, porcaria nenhuma dessas. E, atualmente, com a inteligência artificial e a robotização, em breve, nem de gente. Não vou precisar nem de gente. E eu tenho percebido no comportamento, andando de bicicleta pelas ruas, que eu ando muito, eu tenho percebido um comportamento assim bem mais selvagem das pessoas que dirigem carros, né? As pessoas não estão preocupadas com o próximo, elas avançam sinal, elas ameaçam você na rua, elas não respeitam a faixa de pedestre, entendeu? Aquele mínimo de regras da sociedade, de convivência, né, de sobrevivência até da sociedade que o desenvolvimento traz, está sendo deturpado por essa gente, não está sendo obedecido, o que significa que houve um ensinamento nesse período exatamente de negação de tudo que fosse coletivo, de tudo que fosse em benefício da população, e em benefício do seu resultado, do seu sucesso pessoal. Isso é uma coisa que está embutida no brasileiro atualmente de uma maneira muito séria. No mundo, até um keynesiano, feito aquele esqueci o nome do prêmio Nobel, Paul Krugman, ele chegou a comentar isso na brincadeira, dizendo assim, eles achavam, os keynesianos, inclusive, que a distopia era um estado coletivista que viria impor a vontade sobre o indivíduo. E, na verdade, descobriram surpresos que a distopia era meia dúzia de bilionários mal criados pra caramba, mimados e cheios de... Exatamente, é isso aí. É isso aí, a verdade é exatamente essa, entendeu? Porque
o mundo foi sendo ocupado, né, por essa gente, e hoje sobra pouco espaço. Os únicos lugares onde você consegue ainda ver um pouco de preocupação com a população são os países onde houve um desenvolvimento social maior. Mas, assim mesmo, uma ameaça muito grande. A imigração está sendo uma ameaça. Assim mesmo, a imigração rompe a civilização desse pessoal. Exatamente. Porque os civilizados viram animais, que maldade que eu estou fazendo com animais. Os civilizados perdem a civilização e vão botar, esse negócio da Inglaterra me deixou doente, eu vou ter que fazer um desenho, e vão botar os migrantes no navio. Gigantesca prisão. Onde na Itália agora... ficar. Na Itália, 3 dias atrás, 2, 3 dias atrás, morte novamente na praia, do barco chegando. Quer dizer, você vê a África, o que está acontecendo. Gente, é uma loucura. Não tem como você estabelecer um projeto humano. Não tem como, não há. O planeta hoje escancarou. O planeta hoje perdeu as mínimas regras de convivência que tinha. Depende da gente. Tem. Claro, nós estamos construindo as bases para conseguir fazer isso de novo. Porque a gente perdeu terreno. Por que o Lula está sendo tão valorizado? Né? Por que o Lula, as pessoas criaram tanta expectativa planetária? Você lembra, Regina, do filme Corações e Mentes? Claro. Mas eu queria até contar aqui, olha, a Graça Salgado perguntou onde que se vê esse filme que eu falei, As Três Vidas, de Frida Wolf. Esse filme vai entrar em cartaz ainda no dia 17 de agosto, nos cinemas. E tem outra parte do filme também, que é assustadora, e que aí a gente lembra do Tarcísio, que são as fogueiras de livros. Tem muito arquivo de época que é muito impressionante. Mas eu vou falar mais sobre o filme Minha avó queimou livro. Minha avó queimou livro. Mesmo, né? Minha avó queimou livros. Monteiro Lobato, eles queimaram tudo de Monteiro Lobato. Ah, é? A igreja mandava. Isso em que época, Aroeira? Minha avó, anos 30. Sim, mas ela era jovenzinha, 40. Já era mais velha? Não, ela era uma beata já adulta. Minha mãe se lembra de vê-la queimando. Minha mãe é de 27. Então, é 37, 38. O Aquiles me mandou uma mensagem aqui agora, dizendo que o Gilmar Mendes que tinha pedido vistas da ação da descriminalização da maconha, e ele devolveu. Pode ser retomado o julgamento. Aí passou? Acho que passou adiante. Desculpem, gente, a gente não resiste a fazer piada. Tem uma música do filme Easy Rider, que o filme Easy Rider another one. Exatamente. Don't bogart that joint, my friend. Bogart, porque o Humphrey Bogart usava o cigarro que assim. Aí você não podia ficar bogart, o charo, você tinha que passar adiante. Então a música chama Over to Me. Passa ele para mim. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Essa é uma música maravilhosa, Regina. Um dia a gente tem que tocar, se bem que não pode, porque paga direito autoral. E é cantada assim muito lentamente, como another one. Exatamente, exatamente. Não, mas enfim, ele sugere. O Aquiles está dizendo aqui. Vou cantar essa música, ela é muito boa. O Aquiles está dizendo aqui que o Gilmar sugere que o julgamento seja retomado no dia 16. Vamos ver o que resulta disso tudo, porque o Brasil é um país surpreendente até nisso, né? Tem umas leis realmente fantásticas. Claro que a lei não pega direto, mas você sabe que a ideia principal, quem falou isso foi o Moraes, é que uma lei como essa já diminui a perseguição a jovens negros no Brasil um pouco. No somatório geral, claro que diminui, porque você tira da justiça uma coisa que prejudicava os mais pobres. Um menino que está fumando baseado. Exatamente. Ele pode ser assassinado antes de chegar até o julgamento, mas, enfim, isso é outra história. Aí tem que ser tratado. Vai diminuindo, assim. Se você cerca, porque isso é parte da política antidrogas, que é parte da política de genocídio da população negra. Isso é uma coisa que todo intelectual negro hoje comenta, escreve e diz a respeito. Porque, na realidade, todos os presos, a maior maioria... Vocês já têm um dado, né? A maioria da população prisional americana é 90% negro. E é engraçado que eles não são nem 30% da população.
Exatamente. E é uma coisa absurda. E é engraçado isso, as pessoas não entenderem isso como racismo estrutural, né? Elas entendem como... Elas preferem não entender. Não vamos pensar nisso, não. Pular em conclusões estúpidas, né? Eu acho... Olha, queria também sugerir outra coisa. Vocês estão falando em racismo estrutural. Eu fiz agora, no Estação Sabiá, também uma entrevista com os diretores e uma artista ativista de um documentário chamado Para Onde Voam as Feiticeiras. Também vai entrar em cartaz em breve, acho que é dia 21 de agosto, e é o que eles chamam de um documentário híbrido, onde tem assim, o filme traz improvisos de 7 artistas, aí tem trans, tem preta, tem vários tipos de pessoas que normalmente são marginalizadas e não têm voz, no meio da rua, fazendo suas encenações. É muito interessante. E o tempo todo discutindo o preconceito de gênero, de raça. Também é muito interessante. Para Onde Voam as Feiticeiras, e o outro, que também vale a pena, é esse As Três Vidas, de Frida Wolf. Regina, bota o comentário do Paulo Tomás, que fez um superchat aí também, para a gente poder responder. Eu pedi para alguém nos ajudar a responder isso. Ouvi dizer que ainda vai ter que ir para a delegacia assinar termo, além de droga confiscada. É isso mesmo? Eu não sei, eu não acredito que seja isso mesmo. Eu espero que não, porque aí eu espero porque aí é a mesma coisa, entendeu? Então eu espero que, se alguém souber o que diz a nova lei... Isso deve ser alguma proposta de emenda. É muito possível que haja propostas de emenda. Não sei em que pé está isso aí. Porque, na verdade, está se julgando constitucionalidade. Eu não sei se de você não ser mais preso por porte de maconha. Isso significa que você não deve também ter que ir criminalizado, se registrar, né? Você não pode ser criminalizado. Essa é a ideia. Porque você vai para a delegacia, você está criminalizado. Pelo discurso do Moraes, não era isso mesmo, não. Enfim. Bom, olha, a gente temos 1 minuto aqui até a gente devolver aqui a bola para a Daiane. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, mas voltando lá no começo, eu só queria expressar uma coisa que todos aqui no 247 já expressaram, que é a minha indignação com tudo que aconteceu essa semana em termos de violência policial, das mortes em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem a polícia da Bahia também, que é bem violenta. Eu não sei como começar a resolver isso. O Fernando Horta estava falando em acabar com a militarização, né, da polícia, que é um resquício da ditadura, essa polícia militar. Mas isso, assim... Bom. Uma polícia sem ser militarizada, no sentido que ela é hoje, né? É difícil, né? O problema é quem vai cortar as garras. Isso é um problema dificílimo de resolver no Brasil. Já não dá mais tempo. Mas eu só queria dizer para eles e para o nosso assinante aí que disse que... Não, que alguém comentou sobre a crítica às charges, né? Que a gente está falando demais deles. É uma maneira da gente estar de olho neles. Entendeu? Nós não vamos deixar de estar de olho neles. E manifestar a indignação, né? Exatamente. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Vamos devolver aqui para a Daiane. A gente hoje teve um programa um pouquinho maior. Alguém aqui no chat falou, volta a trazer convidados, então a gente vai pensar isso, vai debater isso. E queria agradecer a todos que acompanharam e comentaram, agradecer Miguel, Arueira, um beijo para todo mundo e um beijo para a Daiane, que vem aí. Daiane, eu sempre fico com a Daiane sem saber quem é que... Agora estou procurando aqui. Vou botar a nossa vinheta de transição. Lá vai. Beijão.